Vamos à nossa próxima videoaula, que diz respeito à análise do balanço patrimonial, que é a última parte do que se refere a patrimônio de uma empresa rural, certo? Então vamos usar diretamente o PDF que eu passei para vocês, fica mais ilustrativo, acho que vocês acompanham melhor. Tá? Então, a análise do balanço patrimonial. A primeira parte é o patrimônio líquido. A gente já viu, já observou lá durante a elaboração do balanço patrimonial, que ele nos dá, né, então, o que são bens e direitos e as obrigações. Ele faz um paralelo entre isso aí. Tá? Então, é a diferença entre bens e direitos e obrigações. Aqui então é a ilustração, né? Então aqui está a fórmula para se calcular, que eu já passei para vocês, né? Que é o ativo total menos o somatório do passivo circulante e o exigível a longo prazo. O ativo total, né? A soma de todos os ativos de vocês, que são os bens e direitos, e aqui são as obrigações, certo? Então o patrimônio líquido pode apresentar três situações. Ele pode ser positivo, quando os bens e direitos forem maiores que as obrigações. É isso que você quer normalmente, né? Que você tenha um balanço patrimonial, quanto mais positivo, melhor é. Aqui uma situação mais rara, né, o patrimônio líquido nulo, onde os bens e direitos são iguais às obrigações. É muito raro acontecer isso aí, mas pode acontecer. Quando for quase igual, pode-se dizer que ele é nulo, né? E uma situação indesejável é o patrimônio líquido negativo, onde os bens e direitos, a sua soma, são menores que as obrigações. Tá? Então as obrigações se tornam maiores, então é um caso, a gente tem aqui uma palavra que vem da contabilidade, que é insolvência. Então tu não consegue diluir o que tu tem, né? Tu não tem solvência, que é que nem o sal que tu larga na água. Tu vai largando, a certo ponto ele não consegue mais se diluir, né? Então esse é tal da insolvência, ou cobertor curto, tu paga um pouco de conta e outro pouco tu não consegue pagar. Vamos adiante aí, estrutura das aplicações, né? Grau de imobilização do ativo. Então aí vai se referir não ao ativo e passivo, mas somente a uma análise mais direta do ativo. Tu vai comparar o ativo permanente, que é aquilo que não se destina à venda, com o ativo total. Tá? Então, o que não se destina à venda, que é a estrutura patrimonial da empresa, a estrutura que ela tem para trabalhar, comparado com o ativo total, que é o total, é a soma de todos os bens e direitos, né? Vai nos dar uma porcentagem. Sempre que tiver vezes 100 vai ter uma porcentagem. Então o que significa? Que esse valor aí, né, é representado por aplicações permanentes, ativo fixo, capital fixo, e o complemento, né, o que restou, vai ser destinado ao giro dos negócios. Uma característica, pessoal, do setor primário é ter um alto grau de imobilização do ativo. Então essa porcentagem aqui sempre vai ser alta, normalmente acima de 90%. Índices de liquidez, na sequência, aí, a liquidez corrente, a primeira delas, né, a gente compara o ativo circulante, tá, que é a primeira parte do ativo, com o passivo circulante. Então, tu pega o valor do ativo circulante, divide pelo valor do passivo circulante e obtém um determinado valor, né, que é um índice que tu não vai ser expresso em porcentagem, tá, é número, é 0, alguma coisa. Então, tá, esse valor aí nos dá uma interpretação dos próximos 365 dias. Quantos reais a empresa terá para pagar suas contas, para cada um de conta? Então, vamos aqui ler, fica melhor, né? Nos próximos 365 dias, a empresa contará com tantas unidades monetárias para resgatar cada uma que tu tem de dívida vencível no mesmo período. Tá? Quanto maior esse valor, melhor será. Tá? Se tu não tiver um valor abaixo de 1, quer dizer que tu não vai conseguir pagar as contas. É de se preocupar? Nem tanto, né? Porque tu vai analisar um ano. Muita coisa acontece em um ano. Próximo índice é a liquidez seca. É praticamente a mesma comparação da liquidez corrente. No entanto, aqui tu tira contas com liquidez duvidosa. Eu normalmente considero conta como liquidez duvidosa lavouras que não foram colhidas, coisas desse tipo a gente vai ver depois no exercício, certo? Então, ativo circulante, menos as contas com liquidez duvidosa, dividido pelo passivo circulante, vai dizer se eu consigo pagar as contas nesse ano que vai entrar, nos próximos 365 dias. Tá? Interpretação é igual à anterior, só acrescenta sem contar com as contas de liquidez duvidosa. Praticamente a mesma coisa. Liquidez geral. Tu vai comparar o ativo circulante
mais o realizável a longo prazo, como passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então são contas de curto e de longo prazo, com entradas de dinheiro de curto e longo prazo. Então quer dizer que se com a visão de hoje, perante o balanço de hoje, tu conseguirá pagar as tuas contas? Isso aí, esses índices de liquidez, pessoal, eles servem para te tomar uma atitude. Quando ele se torna abaixo de 1, ou muito próximo do 0, vocês têm que tomar alguma providência para conseguir pagar as suas contas no futuro, certo? Índice de liquidez imediata, esse aqui é o menos importante deles. Ele nos diz se tu quisesse pagar as tuas contas hoje. Então, o recurso disponível. O que é recurso disponível, pessoal? É o que tu tem no caixa, o que tu tem em depósito bancário à vista, o que tu tem na poupança. Então, é dinheiro que já está, produto que já está transformado em dinheiro. Tu pode pegar o dinheiro e pagar. Compara com o passivo circulante, que são contas de curto prazo, até 365 dias, até um ano, né? Então, a interpretação resumindo, né, para cada R$1 que tu tem de conta, tu vai conseguir pagar tanto hoje. É importante? É relativamente importante, senão não ser calculável. Mas é menos importante que os demais, que as liquidezes anteriores. Tá? Os últimos índices que a gente vai calcular, que seriam os índices de endividamento, né? Para ver como é que está o endividamento da empresa. Então, tá a participação de capital de terceiros nos recursos totais. Então, comparando com tudo que eu tenho, quanto eu tenho de dívida? Tá? Quantos por cento é dívida? Então, tu pega o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, divide pelo passivo total ou pelo ativo total, tanto faz, e multiplica por 100. Aí vai te dar quantos por cento de tudo que tu tem é representado por dívidas, ou seja, constituem dívidas, tu tem que pagar, não é teu realmente, certo? Nosso último índice é a participação de capital de terceiros no patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Aquilo que eu já tenho pago, aquilo que já é meu, que eu não devo mais, certo? Então tu vai comparar aquelas dívidas com aquilo que tu já pagou. Tá? Então, as origens do capital que tu vai trabalhar. Então, o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. São as três partes do passivo. Passivo circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Multiplica por 100, tu vai ter uma porcentagem, certo? Essa aqui normalmente é usada por bancos, né? Como está dizendo aqui, ó, valores superiores a 50%, 60%, o banco já bota a barba de molho, já não concede crédito normalmente. Por quê? Porque tu está devendo muito, tá? Em relação àquilo que tu já tem de patrimônio liberado, que seria o patrimônio líquido. Então seria basicamente essa aí a análise do balanço, pessoal. Então a gente pode partir aqui para mostrar para vocês como é que vai aparecer. Aqui tá as contas, estão montadas as contas, vocês têm condição de fazer, de aplicar esses valores. Aqui eu já vou clarear para vocês que o meu está no Excel. É claro que para vocês eu não vou passar no Excel, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu não sei se tem, acho que eu já eliminei as contas, não estão aqui aparecendo. Então essa última não está aqui presente, tá? Mas é basicamente isso aí. Vocês vão ter que colocar os valores, depois eu vou colocar o gabarito para vocês conferir se está certo ou não. Tá? Eu aconselho vocês a fazer o exercício e aplicar as fórmulas. Então tudo bem claro, aqui é só procurar, é tudo no balanço. Não precisa procurar em lugar nenhum mais, é somente no balanço, é análise de balanço patrimonial. Tá certo, pessoal? Aqui estão as contas com liquidez duvidosa, ó, para o índice de liquidez seca. Contas com liquidez duvidosa, que está a observação embaixo. Culturas e pastagens anuais e insumos para custeio. É só deduzir isso aí do ativo circulante, ou seja, diminuir, que tu vai conseguir aplicar a fórmula. Certo, moçada? Era isso por enquanto. Qualquer dúvida a gente tira na aula síncrona da semana. Certo? Um abraço a todos.